Olha, pessoal, no dia de hoje, né, eu tô recebendo aqui, meu WhatsApp tá bombando, meus directs estão bombando, que acabou de acontecer uma operação policial, e essa operação policial envolveu ninguém menos do que Renato Cariani. É a Operação Hinsberg, que é uma operação que dá o nome de um químico. E aí o que acontece? Essa operação ela é destinada a avaliar um suposto desvio de substâncias que podem ser usadas para produzir entorpecentes, principalmente o crack. Então o alvo dessa operação foi a empresa Anidrol. E aí, o que está fazendo muita gente bombar aqui? É que está aparecendo o nome do Renato Cariani. Então, essa imagem que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, é a imagem da Polícia Federal entrando, tanto na empresa em questão, né, na empresa Anidrol, quanto na casa do Renato Cariani. Então, assim, eu não sei se todos vocês já sabem, né, mas eu já fui policial federal. Durante muitos anos eu fui policial federal, fui de 2003 a 2015. Muita gente me acha um louco, né, por ter abandonado a Polícia Federal para seguir a carreira da educação física, mas eu fiz isso quando meu filho Paulinho tinha 1 ano de idade, que foi a minha opção para viver mais próximo dele, para ter uma rotina mais previsível, né, ter uma vida mais tranquila, digamos assim, também porque eu sempre fui apaixonado por educação física, né, eu sempre amei tudo isso. Então, vocês estão vendo, né, uma série de produtos químicos e também viram a questão da polícia entrando especificamente na casa do Renato Cariani, né? E aí a questão toda é, caramba, então quer dizer que o Renato Cariani seja um criminoso? Então quer dizer que o Renato Cariani pode ser preso? Então quer dizer o quê? O que isso quer dizer, meu Deus do céu? Para tentar controlar a coisa logo inicialmente, né, como uma pessoa que tem esse histórico de ser policial federal e tem um conhecimento básico de como as coisas funcionam, e também uma pessoa que constantemente aparece aqui criticando, né, tanto o próprio Renato Cariani quanto pessoas associadas a ele, eu vou trazer algumas informações para que vocês entendam o caso e vocês tomem os seus próprios julgamentos. Por favor, assiste até o final, porque vocês vão ver que eu vou trazer apenas informações e vocês vão entender a história por completo. Eu lembro que isso aqui é uma exceção, né? Eu estou trazendo uma informação específica sobre algo aí que foge até um pouco da educação física, não sei pela situação das pessoas envolvidas, mas aqui eu basicamente posto conteúdo técnico, tá? É um intervalo, é um plantão que eu passei aqui. E aí, se você quiser se manter inteirado sobre isso, quiser ajudar o meu trabalho, o que eu peço para vocês é deixar o seu like no vídeo, vocês colocarem para seguir o canal e vocês também ativarem as notificações, porque quando vocês ativam as notificações, o YouTube avisa vocês de tudo que eu posto por aqui. Então, segue a vinheta e vamos conversar sobre isso. Então vamos lá, pessoal, vamos por partes, né? Antes de comentar, xingar, ofender, assiste esse vídeo inteiro, por favor. O que aconteceu? A Polícia Federal realizou uma operação contra o tráfico de drogas e desvio de produto químico, que é usado essencialmente para a produção de crack. O grupo que a Polícia Federal está investigando é um grupo suspeito de desviar toneladas desses produtos, e aí essas toneladas foi porque teve dezenas de compras em que a empresa ela disse que vendeu esses produtos para outras grandes empresas. Então uma grande empresa olhou e falou assim, mas eu nunca comprei esse produto da Anidrol. Aí a polícia foi investigar, a Receita Federal começou a investigar e viu que tinha várias notas dessas que eram emitidas como se ele tivesse vendido um produto, mas esse produto nunca foi vendido. Então ele ia parar em algum lugar e a suspeita é que ele era usado para a produção de drogas. Então foi assim que ela foi descoberta. E aí é importante dizer, né, que a investigação envolve várias pessoas, ela acontece em vários locais. E essas pessoas, elas vão responder dentro da sua esfera de responsabilidade, então naquilo que elas são responsáveis pelo crime de tráfico de droga, né, o crime equiparado à associação com fins de tráfico, bem como lavagem de dinheiro, né, porque elas falaram que fizeram vendas e na verdade elas não fizeram, então esse dinheiro pode ter sido, por exemplo, entrado na empresa por causa de venda de drogas ou outros crimes e ele acabou sendo lavado, né, ele entrou limpo, porque sei lá, imagina, você vende 1 milhão em drogas, aí você aparece 1 milhão na sua conta, você vai ter que arrumar um jeito, aí você emite uma nota dizendo que vendeu 1 milhão de whey protein, 1 milhão de creatina, de BCAA, sei lá o que.
né? Estou dando exemplos. E as penas podem chegar a 35 anos de reclusão. Agora, o nome, né, que parece estar mais em evidência não é o do Renato Cariani. O nome que aparece ali como um nome potencialmente mais culpável, digamos assim, é de um cara chamado Fábio Spínola, que ele tem antecedentes criminais nessa prática, né? Ele já foi preso, inclusive, pela Polícia Federal do Paraná por associação para cometer esse mesmo tipo de crime. Então, vamos por partes. O Renato, ele é mesmo sócio dessa empresa? Então aqui está uma foto, né, que vocês podem ver da questão dessa empresa e você vai ver lá. Anidrol, indústria química, né? Ela é uma empresa que está ativa, ela foi aberta em 1981, é uma sociedade empresa limitada e é uma empresa que você vai ver, tem um e-mail de referência, mas o quadro societário está lá. Sim, o senhor Renato Cariani. Ele não apenas é sócio, como ele é sócio administrador. Qual é a implicação de você ser sócio administrador? Aí a gente pode recorrer ao que o Sebrae fala, né? E aí o Sebrae vai falar o seguinte: o sócio administrador, o sócio administrador, ele assume a responsabilidade por todas as tarefas da empresa. As tarefas administrativas, ele é o condutor das atividades diárias do negócio, ele é o responsável pela assinatura de documentos, representação legal da sociedade, obtenção de empréstimo e outras ações gerenciais. E ele, né, isso quer dizer que o sócio administrador é quem que de fato responde pela empresa. Agora, isso significa que ele seja culpado de tudo que acontece? Não. Você pode ser um sócio administrador e tu pode ter funcionário te roubando, funcionário fazendo coisas por suas costas. Então, o fato de uma pessoa ser sócia de uma empresa e uma empresa estar sendo associada a um evento criminoso não quer dizer que essa pessoa seja culpada. Pode ser que ela seja vítima de pessoas que usaram essa empresa para cometer crimes, tá? E aí, qual é o quadro atual? Ah, Paulo, ele é culpado, ele é investigado, é o quê? Isso está em fase de investigação. Isso significa que, no máximo, ele pode ter sido indiciado. O que é um indiciamento? É o juízo de valor que a autoridade policial, no caso o delegado, ela dá sobre determinada infração penal. E ela atribui ao investigado uma possibilidade de culpa e esse investigado passa a chamar-se indiciado. Então seria atribuir a autoria, né? Então há indícios, de acordo com a autoridade policial, que essa pessoa seja associada ao crime. Então é provável, entende o provável? Ele está sendo investigado. Investigação pode dizer que é ou que não é. Ele sequer foi acusado, porque no final de uma investigação, a polícia vai falar para o Ministério Público assim, olha, aqui está a investigação. O Ministério Público é quem vai olhar e vai dizer, eu vou acusar essa pessoa, eu vou propor uma ação contra ela. Então, no momento que a autoridade policial está lá batendo na porta da pessoa e está investigando, ela pode concluir que a pessoa é culpada ou inocente, entende? É fase de investigação. E ainda assim, que o Ministério Público acuse essa pessoa, o juiz pode perceber que as provas eram frágeis, tem algum problema, essa pessoa pode ser julgada inocente. Então ele está na primeira etapa, se estiver. Eu nem sei disso. Então eu vou abrir aspas aqui, né, para um professor de direito, Renato Brasileiro. Abrindo aspas. O indiciado, então, não se confunde com um mero suspeito ou investigado, nem tampouco com o acusado. Suspeito ou investigado é aquele em relação ao qual há frágeis indícios, ou seja, há mero juízo de possibilidade de autoria. O indiciado é aquele que tem contra si indícios convergentes que o apontam como provável autor de infração penal, isto é, a juízo de probabilidade de autoria. Reforçando, eu não sei sequer se ele é investigado ou se ele foi indiciado. Importante dizer isso. Ou seja, ele ainda não é acusado de nada, tá? Há apenas investigação. Aí a questão é, ué, Paulo, mas então ele pode ser preso? Sim. A Lei 7.960, de 21 de dezembro de 1990, ela versa sobre a prisão temporária. E ela fala que caberá a prisão temporária, no seu artigo 1º, quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida em legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes. A questão da formação de quadrilha ou bando, o tráfico de drogas, crimes contra o sistema financeiro. Tem um monte, eu estou citando 3 aqui.
E aí o juiz decreta essa prisão temporária. Quem representa, quem diz, olha, eu quero que prenda porque eu tenho fortes indícios, é o delegado. E o Ministério Público também pode pedir, mas se o delegado pediu, o policial pediu, o Ministério Público tem que dar o parecer. Nesse caso, a Polícia Federal pediu a prisão. E o Ministério Público concordou, mas a Justiça negou. Agora, para quem ele pediu a prisão, ninguém fala. Inclusive, não se fala se foi contra o senhor Renato Cariani. Agora, o que acontece, pessoal? Algumas coisas precisam ser entendidas, né? Vão aparecer imagens fortes, né? Lá, o emblema, Polícia Federal, o cara olhando para os troféus de fisiculturismo, tudo aquilo. Ok, né? Você viu que na imagem isso também apareceu. Mas, o que a gente precisa entender aqui? Como eu falei para vocês, eu fui policial federal e é uma instituição muito séria, que no geral tem pessoas muito boas. E vocês sabem que eu sou totalmente contra o crime, totalmente contra o errado, tanto que eu apareço aqui reclamando, dando voador o tempo todo. Mas a gente precisa entender que a gente vive em um país em que a injustiça está presente em todos os níveis. Em todos os níveis que eu digo, né, um policial, por orientações ideológicas ou pessoais, ele pode exagerar, ou pode ser rígido, ou pode até mesmo ser injusto, iniciando uma investigação contra alguém. O Ministério Público, por favorecimentos também ideológicos, sei lá o que, ele pode também fazer isso. E o Judiciário nem se fala. Tanto que se você olhar à sua volta, você vai ver várias pessoas criminosas que estão soltas e várias pessoas inocentes que estão presas. Então, você não pode negar que pode existir um viés ideológico. E quando que esse viés ideológico pode ficar claro? Quando aparece uma matéria idiota como essa. PF faz operação contra bolsonarista por tráfico de drogas. Então veja só, olha a foto. Tá lá, né? O Paulo Musi, o Renato Cariani, quem tá no meio dos dois? Caraca, o Bolsonaro. Meu irmão, numa foto só. Ele fala que o cara é bolsonarista, ele bota uma foto do Bolsonaro e uma foto do Paulo Musi. Meu irmão, por mais que eu tenha minhas divergências técnicas com o Paulo Musi, com o Renato Cariani, cara, que tem a ver você fazer esse tipo de associação? Porra, meu irmão, isso é algo absurdo. Se alguém for preso com a camisa do Corinthians ou com a camisa do Flamengo, corintiano é preso, flamenguista é preso. Pô, é assim que vai acontecer, né? Imagina a prisão de todo prisão de bandido viesse com uma orientação política, ideológica, religiosa, sei lá o quê. Preso esquerdista, preso petista, preso cristão, preso caralho de asa. Pô, então quando você começa a ver uma forçação de barra nesse sentido, você começa a ficar com o pé atrás. Então o que eu quero dizer pra vocês com esse vídeo, gente? É importante ter calma. Ter calma, analisa as informações antes de fazer julgamento. Eu tenho as minhas restrições e críticas a diversas pessoas. Mas eu faço isso pontualmente, sabe? Eu faço isso pontualmente. Pô, o cara fala merda pra cacete. O cara fala merda pra cacete. Fala. O cara fala que... fala de coisas desde suaves, né, que tem potencial dano pequeno até potencial dano grande. Por exemplo, o cara vai falar de dica de afinar a cintura. Pô, isso tem um potencial pequeno, né, não é uma grande bobagem. Né, o cara vem aparecendo, dando umas diquinhas ridículas sobre exercício, sobre alimentação. Beleza. Agora, assim, tem coisas que eu acho graves, o que ele faz, tipo apologia à droga, né? Falar que paracetamol é mais perigoso do que anabolizante, isso eu acho grave pra cacete. Se pudesse punir, né, pontualmente sobre isso é uma coisa. Ficar passando pano, esteroide, essas coisas. Mas aí, gente, o que acontece? O fato de eu fazer essas dicas pontuais, dessas críticas pontuais, não quer dizer que eu torça contra a pessoa, e muito menos que eu queira ver uma injustiça sendo praticada contra ela. Porque o cara foi preso, isso reforça o meu argumento técnico. Porra nenhuma, meu argumento técnico é técnico. Se o cara tiver a mesma orientação política de mim, dane-se, isso é a vida pessoal do cara. Eu não quero ver uma família destruída, uma pessoa presa por causa disso. Então, o que eu acho disso é que eu não vou falar porra nenhuma. Eu estou esclarecendo para vocês a situação e a minha opinião, porque a minha caixa de e-mail tá lotada dessas coisas. Tá lotada. O dia que ele fizer uma merda de exercício, eu vou criticar o exercício. Mas eu acho que ninguém deve se precipitar e culpar ninguém. Porque é o seguinte, né? Se ele for inocente, que ele seja inocentado. Agora, se ele for culpado, que seja ele atribuída a culpa e a punição adequada ao seu envolvimento. Se ele é o cabeça do tráfico, porra, velho, eu não sei. Sinceramente, eu acho que a gente precisa refletir mais sobre isso. E quem está apontando o dedo, reflita sobre isso. Deixa para dar o seu parecer ou fazer o seu deboche, a sua ironia maldosa, né, depois que as coisas acontecerem. Porque senão, o culpado vai ser você.
Vai ser você que está atirando pedra numa pessoa inocente e desejando mal para uma pessoa de algo que ela não fez. E vai por mim. Essas coisas voltam para você, uma hora ou outra.